Olá, gente. Agora de cabelinho cortado, padrão militar, a história tenebrosa da Coca-Cola. Foi criada por John Pemberton, que era médico e farmacêutico. Século XVII, lutou na Guerra dos Confederados dos Estados Unidos. Ele foi ferido com um golpe de sabre. Sabre, espada, né? Principalmente baioneta, aqueles fuzis que tem aquela ponta, coloca uma faca, um sabre. E, como ele ministrava morfina nos feridos em guerra, todo mundo sabe que morfina é um analgésico de alta potência, é um alcaloide da cocaína. É usada para pessoas que têm câncer, procedimentos cirúrgicos, pós-procedimentos e também para dores neuropáticas crônicas. John Pemberton começou a injetar em si próprio, por causa do ferimento do golpe de sabre, morfina. Acabou ficando viciado, porque a morfina causa uma dependência química por ser alcaloide da cocaína. Quando a guerra acabou, John Pemberton estava num quadro muito grande de dependência química de morfina, mas aí estava mais difícil ele ter acesso. Havia nos Estados Unidos um tônico, que diziam que era para o cérebro, para a memória, raciocínio, que na verdade era vinho misturado com cocaína. E John Pemberton começou a tomar esse tônico. Mas ele queria algo que fosse mais forte, porque a quantidade de cocaína no tônico era menor. Então John Pemberton desenvolveu não uma bebida, mas um xarope, porque a Coca-Cola começou como um xarope. Ele também usou vinho, mas tirando o álcool, noz moscada, folha de cocaína e açúcar queimado. A primeira Coca-Cola não era preta, a cor dela era verde. E John Pemberton, ele criou, primeiro, ele não criou para vender, ele criou para ele consumir, mas acabou vendendo também como um tônico para o cérebro. Acontece que ele tinha um genro chamado Griggs. John Pemberton não era um bom empresário. E quando ele vendeu para o genro dele, Griggs, o Griggs é que modificou muito a fórmula, né? Se colocou extrato de noz moscada, se manteve no início folhas de cocaína, acrescentou limão, que existe até hoje na fórmula, canela, que existe até hoje na fórmula, e nós nem sequer sentimos o gosto. Na época, quando John Pemberton criou a Coca-Cola, um copo chegava a ter 9 miligramas de cocaína. Sabe? E com o tempo evoluiu. Na Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola, a então Coca-Cola Company, que já existia, começou a fornecer para os soldados estadunidenses, entre os aliados contra os alemães, Coca-Cola por 50 centavos de dólar. E chegou a distribuir também de graça. A Alemanha nazista de Hitler, para fazer concorrência com a Coca-Cola, criou a Fanta. Vocês sabiam que a Fanta foi criada pela Alemanha nazista para fazer concorrência com a Coca-Cola? Eu acho que não sabiam. E Adolf Hitler mandou distribuir a Fanta de graça para os alemães. O que acontece? Dizem que hoje a Coca-Cola não contém mais cocaína. Ela foi substituída pela cafeína, que também é altamente viciante. E, pasmem, só existem 5 pessoas no mundo hoje que conhecem toda a fórmula da Coca-Cola. Nos Estados Unidos existe o Museu da Coca-Cola. A fórmula original, ela está dentro de um cofre, como se fosse de um banco, que tem um cadeado eletrônico, cuja senha é modificada a cada 24 horas. E apenas 5 pessoas sabem essa senha. Porque a matriz da Coca-Cola nos Estados Unidos, o que ela fabrica é o xarope. E o que vende para os países. Quando chega no Brasil e nos outros países, o que acontece é misturar esse xarope com água, açúcar
e um corante altamente cancerígeno chamado caramelo 4. A questão é que nos Estados Unidos, o controle sobre essas substâncias tóxicas ao organismo é muito grande. Só que no Brasil não é tanto, e em outros países também. Tanto que no Brasil, a quantidade do corante caramelo 4 é 70% maior do que nos Estados Unidos, inclusive aqui no Paraguai também. Muitas pessoas tiveram câncer e estão com câncer e não sabem que estiveram porque fizeram um consumo excessivo de Coca-Cola. A Coca-Cola cria uma altíssima dependência química por conta da noz moscada, cuja venda é controlada nos Estados Unidos, e pela altíssima dosagem de cafeína. Eu soube de pessoas e vi matérias de pessoas que pararam, chegaram a parar de beber água, ficaram bebendo só Coca-Cola. Eu vi uma matéria de um empresário de televisão, matéria de televisão, que ele ficou tão dependente químico da Coca-Cola que na empresa dele, no escritório dele, tinha um frigobar do lado, cheio de Coca-Cola. Ele ficava bebendo o tempo inteiro. Na casa dele também. Ele teve que fazer tratamento médico, psicológico e psiquiátrico para se libertar da dependência química da Coca-Cola, porque ficou viciado. Soube também de um menino de 15 anos de idade que, por ter consumido tanta Coca-Cola, ficou dependente químico, parou de beber água e foi internado. Teve que passar pela psiquiatria para ficar liberto da dependência química da Coca-Cola. Gente, vamos cuidar da nossa saúde. Beijo no coração.